Desperta, Brasil, Brasil. Pai Celeste, quero te agradecer pela oportunidade de poder retornar a este canal para comunicar a tua palavra. Que a mensagem que trago, Senhor, encontre corações abertos, pessoas com alguns minutos disponíveis para ouvir, Senhor, o que tens a dizer a elas. Se de alguma forma a pandemia os alcança, lhes causando transtornos e angústia, lhes dá força e os conforta, Senhor, para enfrentarem momentos tão difíceis. Se todavia têm sido protegidos, que saibam ser gratos à tua providência em protegê-los. No mais, ó Pai, ajuda-me naquilo que tenho exposto a esta gente, os projetos futuros e a intenção de te servir mais pontualmente. Estende a tua mão sobre a minha vida, a vida da minha família, dos meus em geral e a todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Caminho que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Em 1446, antes da era cristã. Assim que comeram da carne do cordeiro assado, das ervas amargas e dos pães sem fermento, começaram a ouvir, para além de suas portas, lamentos angustiosos, clamores horríveis e gritos que mais se assemelhavam a uivos. Pareciam vir de todos os lugares ao redor, inclusive dos lugares mais distantes. Gritos desarticulados e incompreensíveis. Não tardaram mais do que 2 ou 3 horas para que eles viessem à porta e batessem insistentemente. Saiam, saiam agora, vão embora, partam logo, antes que haja mais mortes, diziam os egípcios. Pelo menos as últimas 3 gerações do povo de Israel haviam nascido ali, em meio aos egípcios. Vestiam-se como eles, puxavam o sotaque meio que sibilante, tal qual eles. Conheciam bem as suas divindades, gostavam da gastronomia egípcia, peixes, carne vermelha, pães, pepinos, melões, cebolas, alhos. Era a 3ª vigília da noite. O faraó autorizou que levassem vacas e ovelhas. Os israelitas acondicionaram a massa ainda não levedada em amassadeiras e as amarraram nas vestes para levar aos ombros.
os próprios egípcios se apressaram em lhes trazer vasos de ouro, vasos de prata, vestidos caros. Havia armas de guerra, e para a surpresa de muitos, os israelitas saíram com uma força armada de 600 mil homens. Ao clamor de Moisés acudiram israelitas e gentes de outras nacionalidades, vindos de todas as partes do Egito, notadamente Zoã e Pitom. A cidade de Ramessés lhes serviu como ponto de encontro. Os israelitas eram adeptos do rito da circuncisão, mas segundo a tradição de Abraão. A circuncisão era sinal do pacto abrâmico. Costuma-se pensar que pacto, concerto e aliança sejam a mesma coisa, mas no contexto bíblico não são sinônimas entre si. Aliança, do latim aligere. Aligere, junção de adi, que quer dizer junto, com ligare, que quer dizer atar. Adão e Eva firmaram aliança entre si. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A aliança traz os desiguais a uma condição pela qual se vinculam um ao outro. A aliança é inclusivista. Ela não declara quem é que não pode dela participar. Ao contrário, declara quem pode. Ela é assertiva, ela é convidativa. Pacto. Do indo-europeu, pag. Esse vocábulo traz consigo a ideia de pôr no lugar. Os pactuantes se mantêm cada qual no seu lugar ou condição original e não importa se iguais ou diferentes, se comprometem a socorrer um ao outro quando for preciso. Deus firmou um pacto com Abraão. Havia um ritual de formalização do pacto. O ritual determinava que os pactuantes deviam andar entre animais sacrificados, partidos ao meio, e conforme andassem entre as metades, pronunciariam a fórmula: assim me aconteça ser partido ao meio, se eu não cumprir este pacto. Concerto, do latim concertare. O vocábulo resultava da junção de con, que quer dizer junto, com certare, que quer dizer contender. Não se trata de lutar contra, mas de lutar junto, lado a lado. Há nisto um sentido de hombridade, de companheirismo. Israel vivia um pacto quando saiu da escravidão egípcia, mas 3 meses depois firmariam uma aliança. Estavam aperfeiçoando a relação com Deus. E isso nos faz indagar acerca de nós mesmos, se vivemos um concerto, um pacto ou uma aliança com Deus, e para que condição caminha o nosso relacionamento com Ele, se para melhor ou se para pior. Traziam a circuncisão como prática corriqueira desde os tempos de Abraão. A crise que envolveu Diná, Simeão, Levi e os siquemitas demonstra que mantiveram o rito da circuncisão. Ao celebrar a primeira ceia pascal, todos eram circuncidados. Mas depois que saíram de Ramessés e até atravessarem, 40 anos depois, o Rio Jordão, nenhum dos homens nascidos foi circuncidado. Isso bastaria para que fossem declarados malditos no povo de Israel e para que não fossem incluídos no pacto de Abraão. No entanto, Deus realizou as 10 maravilhas no Egito em favor do povo de Israel. Deus lhes levantou a Moisés e a Arão por liderança. Deus lhes foi coluna de nuvem e coluna de fogo por toda a peregrinação. Deus lhes enviou diariamente o maná, proveu água, deu-lhes as leis mosaicas, deu-lhes também vitórias diante dos inimigos que se levantaram contra eles enquanto caminhavam pelo deserto, contra amalequitas, contra cananeus, contra amorreus, porque a circuncisão não os incluía no pacto. A circuncisão apenas sinalizava quem estava no pacto. O que incluía aquela gente no pacto era a fé. Fé como a de Abraão. Moisés afirmou: e creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. A circuncisão para Abraão somente se daria anos depois de ter recebido as promessas. Mas e se deliberadamente descumprissem o sinal da aliança? Então arcariam com as consequências.
Apesar de tudo isso, é assustador observar como damos valor ao sinal mais do que à coisa significada. E como nos privamos da promessa e da bênção por esbarrarmos no sinal do pacto. Por nos excluirmos a nós mesmos do pacto, achando-nos indignos dele porque descumprimos o sinal. Ora, o sinal não é maior do que o pacto. Antes, o sinal aponta para o pacto e não o pacto para o sinal. Quando Deus veio ao homem, veio primeiramente com promessa, não com sinal. Quando Adão pecou, Deus proveu primeiro a promessa e depois o sinal. Primeiro Deus disse: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. E somente depois, afirma Moisés, que fez Deus para Adão e para sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O povo de Israel, saído do Egito, organizava-se em tribos. Cada tribo contava líderes e anciãos. As tribos de Ruben e de Simeão se destacavam. De Levi viriam Arão e Moisés. Meses depois, junto ao Monte Sinai, a tribo de Levi não seria mais contada. Judá teria crescido em prestígio. Efraim e Manassés, inicialmente contadas como meias tribos de José, passariam ao status de tribos. Se antes as tribos em primazia eram Ruben, Simeão e Levi, bastariam meses para que Judá, Ruben, Efraim e Dan se tornassem as líderes de esquadrões. Isso demonstra que o Êxodo também foi tempo de mudanças de grande relevância na estrutura interna, na estrutura do povo de Israel. E a ingenuidade de achar que essa transição não haja importado em resistência, inimizades entre irmãos, acalorados debates e até mesmo desentendimentos e cisões. O povo de Israel, àquela altura, não contava ainda com a revelação escrita. Nem a lei de Moisés, nem os profetas, não havia ainda tábua dos mandamentos, nem sacerdócio aarônico, tampouco o tabernáculo portátil, nem maná. Nada disso os incapacitava, porém, nem os desqualificava para receber a promessa de Deus em suas vidas. Não importa o quão fundo você esteja hoje, importa o quão alto Deus porá você de hoje em diante. É nesse contexto espiritual e social que o povo de Israel deixou o Egito. Uma nuvem incomum se estendeu sobre eles como se fosse um toldo. E considerando o trajeto que percorreram em 40 anos de peregrinação, bem como a multidão que se calcula de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, imagina-se que a nuvem precisava se estender sobre o povo por não menos do que 6 quilômetros para lhes fazer sombra e para os guiar no deserto. Primeiro acampamento, Sucote, distante uns 70 quilômetros do ponto de partida. Não ficaram ali muitos dias, seguiram adiante. Segundo acampamento, Etã. Há muita discordância sobre o ponto exato onde seria Etã. A melhor referência que se tem é aquela dada por Moisés ao escrever ele mesmo o seu segundo livro, o Êxodo. Diria Moisés, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Antes da chegada a Etã, em algum momento entre Ramsés e antes de Etã, tomaram consigo os restos mortais de José, porque seus antepassados haviam se comprometido mediante juramento para levar o seu corpo embalsamado há pelo menos 2 séculos atrás para Canaã. Anos depois, Moisés escreveria seu 4º livro, o Números. Nele, o patriarca relembraria os primeiros acampamentos, inclusive Etã. Diria, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. Etã marcou uma reviravolta naquela jornada. Moisés comentou, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Seguiam conforme a coluna de nuvens se deslocava no céu, aproveitando a sombra. De repente, a nuvem muda de direção. E ao invés de seguir na direção nordeste, atravessando o deserto de Sur e margeando as terras dos filisteus, ela deu meia volta, como se retornasse ao Egito.
Parece que houve nesse exato momento um descolamento de base. Aquela gente vivia de conveniências. O pacto de Abraão não lhes dava sentido de pertencimento. A nuvem sem povo tornou na direção sudoeste e o povo sem nuvem seguiu na direção nordeste. Esse é um dos pontos indicativos de quando o sinal é mais importante do que a promessa. O sinal fala de obediência, a promessa de submissão. Descumprir o sinal é desobediência, mas descumprir a promessa é rebelião. Eles tinham consciência de que aquela era uma nuvem incomum. O Senhor ia adiante deles. A nuvem era para o povo de Israel a presença de Deus. A nuvem seguiu para Pi-Hairote, mas o povo pareceu seguir as próprias ventas. O povo de Israel desprezou a presença de Deus. Antes bastava seguir a nuvem, agora, porém, era necessário que Deus falasse a Moisés. Por isso, ainda hoje, Deus mantém pregadores e profetas no meio do seu povo, porque seu povo reluta diante das promessas que lhes são dadas por Deus. Disse Deus ao patriarca: diga aos filhos de Israel que voltem. Não bastou a direção em que a nuvem seguiu, foi preciso que Deus falasse com Moisés. Deus ainda disse: acampem diante de Baal-Zefon. Segundo o registro de Moisés, eles estabeleceram acampamento. Isso indica que os fatos não ocorreram atropeladamente uns sobre os outros em questão de umas poucas horas, mas que houve tempo suficiente para a reflexão. Deus libertara o povo de Israel da escravidão do Egito e os encaminhava, aparentemente, para a terra prometida. E poucos quilômetros adiante, Deus lhes disse para voltar. Faraó, recebendo tais notícias, riu. Deduziu que os israelitas estavam sem rumo. Presumiu que estavam confusos. Alegrou-se em que estivessem perdidos no deserto. É como se Deus houvesse mudado de ideia acerca deles. É como se Deus tivesse alterado seus propósitos sobre aquela gente. E para pior, que de Etã deveriam retornar para Baal-Zefon. Os mais afoitos, aqueles que desperdiçam tempo em busca de erros na Bíblia Sagrada, se divertem ao grifar que em um trecho do relato, Moisés afirme ser Etã a entrada do deserto, conquanto no outro, o mesmo escrito, assevere que Etã era o fim do deserto. Afinal, fim ou começo? Ha, ha, ha. Quando se recorre ao texto hebraico, o termo utilizado por Moisés é katsé, termo que traduzido ao pé da letra significaria extremidade, limite. Por isso, tanto poderia ser começo quanto fim. Era parte do deserto de Sur. Saindo da escravidão, os israelitas foram levados ao limite, ao extremo. Para eles, era mais do que um extremo geográfico, era uma condição limítrofe. Um pouco mais adentro seria inabitável. Um pouco antes, ainda com condições de habitabilidade, mesmo que mínimas. O nome dado à localidade tinha origem no hebraico etan, um vocábulo utilizado para indicar coisas duradouras ou coisas cuja existência é de tão larga data que se tornam inconquistáveis e intransitáveis. Não eram fortes por conta de suas características físicas, mas consideradas fortes porque se perpetuavam sem sucumbir ao tempo e às intempéries. Chegar a um lugar assim era chegar num beco sem saída. Era o intransponível, o invencível. Para eles não se tratava de um obstáculo passível de superação, mas sim do insuperável. No ponto extremo do caminho, a nuvem tornou para trás. Os israelitas saíram do Egito como rejeitados, como egressos, como fugitivos, como enganadores, como oportunistas. Era preciso tornar atrás. Pôr um ponto final onde eles haviam posto ponto e vírgula. O propósito de Deus não era fazê-los fugitivos do Egito, mas sim conquistadores da terra prometida. Por isso a nuvem deu meia volta e tornou em direção ao Egito. Era como se Deus dissesse: ei, vamos lá, precisamos voltar, resolver umas coisas. Não vamos deixar situações mal resolvidas para trás, nada de pendências. Elas poderão se tornar embaraço para o que eu vou realizar na sua vida.
Tornar atrás e seguir para Pi-Hairote não era desgraça, nem castigo, nem descaso divino. Era a oportunidade de se livrar definitivamente do passado e entrar para a novidade de vida. Isso importa não poucas vezes em remexer o passado, enfrentar culpas, enfrentar memórias, enfrentar fatos mal absorvidos, enfrentar problemas mal resolvidos. Com os enfrentamentos viriam também as antigas lembranças, as amarguras, as mágoas, as feridas maltratadas, os fantasmas, os temores e os antigos inimigos. Moisés deixou claro o quanto é importante na vida saber tornar atrás. Etã é o ponto máximo a que se pode ir quando se tem feridas não tratadas e situações mal resolvidas. Etã é o limite com o deserto. Mas o limite não é necessariamente o fim. Chegar no limite não é um mal em si mesmo. O limite é aquela condição que, se devidamente tratado, das duas uma, ou traz a superação ou traz a reavaliação. Ou leva ao estabelecimento de limites mais além, ou leva a repensar dos compromissos assumidos e que, embora atraentes, nem sempre são prioridades e terminam por causar sobrecarga. Ademais, não se tem como atravessar o Mar Vermelho sem passar antes por Sucote, Etã e Pi-Hairote. Não convém fingir que Etã não existe, nem mesmo riscá-lo do mapa. Uns em Etã se distanciam da nuvem e escolhem caminhos fáceis. Outros em Etã ouvem a voz de Deus e tornam atrás, mesmo que não compreendam o caminho num primeiro momento. Então, como agir quando se está em Etã? Não ceder aos caminhos mais fáceis. Chegando ao limite do deserto de Etã, o povo de Israel poderia seguir em frente, dizer à nuvem: não precisamos mais de você. Entrar no piloto automático, encontrar atalhos. Moisés sabia que o caminho mais curto para a terra prometida era conhecida como Estrada dos Filisteus, mas havia o risco de, percorrendo aquele curto trajeto, presenciarem as atrocidades cometidas pelos filisteus contra seus inimigos e, diante disso, se assustarem e desistirem do êxodo. Segundo ponto, não sair do direcionamento divino. A nuvem servia de guia ao povo de Israel, mas quando a nuvem deu meia volta, os israelitas e a mistura de gentes que os acompanhava preferiram seguir adiante, senhores do próprio nariz, capazes de tomar decisões por si mesmos sem consultar a Deus, sem orientação divina. A maturidade carnal pode ser útil para gerir empresas, para realizar grandes transações comerciais, mas ela não garante a alma humana. Não confundir fim e começo. Nem sempre a chegada ao nosso Etã se traduz em esgotamento de possibilidades. Entretanto, para muita gente, chegar ao limite é o fim. De fato, chegar ao limite pode ser o fim, mas não o fim último. Pode ser o fim de um capítulo ao mesmo tempo em que é o início de um outro capítulo na sua vida. Objetividade ao invés de multiplicidade. No limite, Deus não somente deu revelação ao povo de Israel, como também nessa revelação eliminou a possibilidade de que os israelitas se espalhassem por 1000 caminhos. Coisa que, se fizessem, diluiria a força de um exército de 600 mil homens. Momentos de limite não são ideais para se sobrecarregar a si mesmo de 1000 compromissos, 1000 coisas, 1000 alternativas. Por algum momento era preciso abdicar da multiplicidade e se apegar à simplicidade do objetivo único. Era o momento de definir, usar da objetividade, da especificidade. Por isso que Deus foi tão detalhista em lhes dizer o próximo ponto de acampamento, diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. O quinto aspecto importante, paciência.
Talvez por desconforto, talvez por vergonha ou talvez por medo, as pessoas não costumam ser pacientes em momentos limites. Justamente quando mais se precisa da disciplina, do autocontrole e da estratégia é quando se tende à fúria kamikaze ou à debandada desordenada. A paciência, saliente-se, não é um exercício de administração de tempo, mas de postura diante das tribulações, porque é os que perdem a postura quando são pressionados. O sexto aspecto é a dignidade. Deus ordenou que acampassem. Séculos depois, Neemias faria menção de tendas como estas, confeccionadas a partir de ramos de oliveiras, zambujeiros, murteiros, salgueiros e tamareiras. Eu considero especulativo dar sentido a cada ramo de árvore. Mas não me passa despercebido que duas características eram imprescindíveis nessas ramagens. Deveriam ou ser frondosas ou formosas. Se frondosas, para darem estrutura. Se formosas, para darem beleza. A estrutura atesta a força, a beleza fala de majestade. Não se trata de mera aparência estética, mas de manter a dignidade mesmo no limite. Sétimo elemento, valorize as suas relações. O povo de Israel menosprezou a sua própria gente, ao seu lar, a sua família, as suas tribos, aos ajuntamentos religiosos. Vendo que a fúria egípcia lhes sobrevinha, compararam as suas tendas a sepulcros. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Não somente seus lares lhes pareceram sepulcros, como também acharam que aquele era seu destino final, serem sepultados no deserto. Morrerem no meio do nada, terem sua memória apagada das gerações futuras, ou sequer ter gerações futuras. Aniquilamento total. Nossos desertos não são o fim, nossos lares não são sepulcros. Moisés lhes respondeu: os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Não importa a fúria, seu lar não é o dos egípcios. É preciso pôr um ponto final nas relações passadas, porque Deus tem levantado uma nova geração com a qual você vai caminhar. Não desprezar a promessa. A teologia da confissão positiva tem propagado a ideia cúmplice da teologia do reino agora, de que, porque reinamos desde já, então podemos trazer à existência a saúde em nossas vidas, a riqueza em nossas vidas, a fartura em nossas vidas. Há muitas promessas expostas na revelação escrita. Algumas tratam de saúde, outras de domínio, outras de prosperidade, mas também se escreveu aos Hebreus que os protagonistas da fé alcançaram promessas. E mesmo havendo alcançado promessas, também fecharam a boca dos leões, então houve leões. Apagaram a força do fogo, então houve fogo. Escaparam do fio da espada, então houve ameaça de espada. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, então houve morte. Uns foram torturados e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, andaram vestidos de peles, desamparados, aflitos, maltratados, errantes por desertos, montes, covas e cavernas. Não me parece que fossem adeptos da confissão positiva. E, independente disso, a promessa se manteve e continua de pé para esses. Não importa o que vistam, o que comam, por onde andem, nem mesmo quais ameaças lhes sobrevêm. A promessa não se retirou de suas histórias. E se ela não se cumpriu em vida para eles, Deus os ressuscitará e fará com que as promessas se cheguem a eles e se cumpram. Nono aspecto, a antecipação. Temos a concepção de que os egípcios vieram de ato contínuo para atacar o povo de Israel.
E embora atacassem com ímpeto e com raiva, algumas traduções nos induzem a pensar que eles, percebendo quão próximos estavam, acamparam para organizar o ataque. Na Bíblia hebraica encontramos que o Eterno olhou para o acampamento dos egípcios e causou alvoroço no acampamento dos egípcios. Foi quando o povo de Israel se levantou, antecipando-se, aproveitaram o alvoroço e seguiram em meio ao Mar Vermelho. Isso deixou os egípcios mais confusos e aturdidos ainda. Saíram atabanadamente no encalço do povo de Israel. Não os alcançaram. O povo de Israel estava já à margem de lá do Mar Vermelho quando este se fechou, e os egípcios ainda na metade do caminho. Tentaram seguir os passos do povo de Israel, mas não tinham a mesma promessa. Só podem andar nos passos do Senhor aqueles que verdadeiramente o seguem. Dê um passo adiante, antecipe-se, vá mais cedo em relação aos seus concorrentes, mas siga os passos que Deus estabeleceu para você. O 10º e último aspecto, a ação. O povo de Israel poderia permanecer do lado de cá. Moisés mesmo chegou a lhes dizer: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Mas não se tratava de aquietar no sentido de se acomodar e ficar sem iniciativa, mas de aquietar a alma e, exercendo a serenidade, agir. Tanto que Deus logo em seguida diria a Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. Não era uma ação desarticulada, mas um marchar como um exército em formação, a passos firmes, disciplinados, sem temor. Talvez não vençamos nossos limites porque nossos passos não são certeiros como deveriam ser. É preciso agir, mas com determinação. Se o teu etam é fim ou se ele é começo, não importa, desde que você esteja na condução de Deus, sob a sombra do Altíssimo. Richard Beck, o autor de Ilusões, ele diria: o que a lagarta chama de fim do mundo, nós seres humanos conhecemos como borboleta. Não é o fim. Deus ainda tem muito a realizar na sua vida.